Hello! Oi. Então, tu começa ou eu começo, Tânia? Então, vamos, boa tarde. Boa tarde. Começa daqui o vídeo, tá? Isso. Olá, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre saúde mental. Meu nome é Tânia Costa Milan, sou psiquiatra. Essa é a minha amiga, colega e Irmã, de todas as horas, Carolina Aquino, psicóloga. e a gente hoje está aqui para falar a respeito de saúde. Em que momento da vida, quando tu sente que tu está adoecido, né? Ou tu percebe que tem alguma coisa que está pegando, que está batendo e que tu não está entendendo, mas assim, tem algumas... tá sentindo que não está funcionando a tua vida, tu não tá legal, se sentindo bem, em que momento tu vai buscar ajuda, como tu vai buscar ajuda e se tu vai buscar ajuda, né, Tânia? Uhum. Nesses momentos agora que, na atualidade, que tudo tá complicado, tá difícil, a questão financeira, brigas com famílias, com filhos, principalmente. O que que eu faço quando eu vou buscar, se eu preciso buscar ajuda e aonde eu vou buscar ajuda? É isso aí, acho que, primeiramente, por que buscar ajuda, né? Porque buscar Quando a ajuda. pessoa deve buscar ajuda. E isso é uma decisão íntima e pessoal, né? Não adianta eu, como profissional, dizer que tu tem que fazer terapia, tem que te tratar. Claro que adianta, mas lá dentro, assim, a pessoa tem que ter algum grau de sofrimento psíquico para ir buscar essa ajuda, senão ela não vai. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas problemáticas, enfim, E com tem dificuldades que não buscam ajuda porque isso, dentro delas está tudo certo. isso, porque tem gente que pensa que aquilo vai dar a volta e as pessoas falam, não, mas tu tem tudo, tu tem a tua casa, tu tem o teu trabalho, não é para ficar assim, o que que tu tem, né? Faz força, tenha fé, porque a fé é importante, claro, mas grande parte das pessoas que te cercam muitas vezes te desestimulam a buscar ajuda, né, Tânia? E isso é bem complicado, por quê? Porque quando a pessoa chega no consultório, ela já está precisando de medicamento muitas vezes, né? Às vezes passa muito tempo, né? E no caso de algumas doenças, enfim, depressão, ansiedade, quanto mais deixar correr solto, pior fica. Aquilo vai agravando, né? Então, como qualquer coisa, o tratamento precoce sempre é melhor, né? Então, quando busca depois da coisa estar rolando há muito tempo, fica mais difícil de dar a volta, mas daremos a volta, né? E tem essa questão mesmo das outras pessoas, porque sempre tem aqueles que dizem, não, tu precisa ir, tu precisa ir. E tem também os que dizem que não precisa ir, que isso é besteira, que tem que se ajudar, tem que ter força de vontade, né? Eu não sei o que é ter força de vontade, mas assim, tem que ter força, né? E uma das características da depressão é que a pessoa perde a força, né? Para tudo. Isso. Então a gente podia pensar assim, bom, vocês podem perguntar, tá, e daí, quais são os sintomas que uma pessoa tem ou tem que ficar ligado para entender que está começando a ter um problema de ordem emocional, né, de saúde mental. Então, quais são os primeiros sintomas? Né, quais são os primeiros sintomas, Tânia? O primeiro é, assim, primeiro é o sofrimento, né? Porque, claro, tem os altos e baixos da vida, a gente é alegre, sofre pelos acontecimentos, mas quando aquele sofrimento começa a ficar aquela tristeza persistente e que se prolonga, é um fato. Um sintoma bem objetivo, bem importante é a dificuldade para dormir, né? Quando a pessoa começa a ter insônia, começa a dormir mal, esse é um clássico e é um sintoma bem objetivo, né? E tem, enfim, vários, né? Crises de ansiedade, a pessoa aquela que não consegue parar quieta, aquela que não consegue ser produtiva, então aí vai depender
do quadro, mas eu acho que assim é ter sofrimento que não, assim, que não tem uma coerência, né, com a realidade externa. E a pessoa está sofrendo bastante, então esse é um motivo de procurar. E sintomas objetivos, assim, perda de sono ou até excesso de sono às vezes, perda de apetite, excesso irritabilidade, de apetite, irritabilidade, tristeza, crises de choro, vontade de chorar. Basicamente esses, claro que eles, cada um é um, né? Mas esses Mais são do os que o sintomas normal. clássicos, assim, de estar no momento da pessoa buscar uma ajuda. Porque muitas vezes fica aquela, acho que em relação às psicólogas até nem tanto, né? Mas com o psiquiatra tem aquele negócio, eu não sou louco, Sim, com eu não vou no psiquiatra é pior. psiquiatra. Mas assim, o máximo que vai acontecer, ele vai dizer que não tem nada, tchau. Não é porque tu entrou no consultório que o profissional vai te medicar, vai te dar remédio que não precisa, vai te dar diagnóstico que não existe. Então, na dúvida, vai fazer uma consulta. Se não tiver nada, ele vai dizer, não é caso para medicar. Isso. Vai encaminhar de outra forma. Enfim, orientar a fazer uma terapia, fazer uma atividade física. Enfim. Não que o psiquiatra não possa fazer a terapia também, né? Também, sim. Psicoterapia, na verdade, também tem uma questão, Tânia, que é importante a gente colocar, que daqui a pouco a pessoa do nada fica com a depressão, né? Ela começa a ficar adoecida, ela começa a ficar triste, ela começa a ter vontade de só dormir, de ficar em casa. Tem a questão do hipotireoidismo, né? Da tireoide, que é quando a doença vem do nada. No caso das doenças psiquiátricas, sempre a gente faz também uma avaliação clínica básica, assim, em geral, né? Porque tem algumas doenças como hipotireoidismo, o próprio hipertireoidismo também pode dar outros sintomas daí de agitação, ansiedade, emagrecimento, anemia, déficit nutricional, de vitaminas. Então, tem algumas doenças que simulam doenças psiquiátricas. Então, essa avaliação básica clínica a gente sempre faz, né? Se a pessoa já não fez, e muitas vezes ocorre o caminho inverso, né? Primeiro a pessoa vai em vários médicos, acha que está com, enfim, vai no cardiologista, vai no clínico, vai no gastro, daí não acha nada, vem terminar no psiquiatra. Mas quando vem pela primeira vez no psiquiatra, a gente sempre solicita uma avaliação clínica básica. E essa questão, assim, das pessoas que é bastante importante, a rede de apoio que se tem na família, ou dos amigos, enfim, né? Que eles começam a se dar conta muitas vezes antes do que a gente se dá conta, né? Que é aquele indivíduo que era um indivíduo ativo, que seguido estava saindo, que gostava de estar entre amigos, enfim, qualquer coisa, e ele começa sutilmente para ele a não ter mais aquela interatividade, né, com os amigos ou a família, e a própria família se dá conta disso, né? Mas mesmo que não se dê, é importante a gente ficar ligado nisso. Para quem está escutando e for escutar os nossos vídeos, a gente diz assim, a saúde mental dá sinais sutis, né? Então ela dá sinais onde que eu me lembrei assim, não só a saúde mental, mas assim também coisas mais graves, né? Que eu acho que não dá para a gente falar na pessoa que quer se tirar a vida, né? Então, e neste caso é uma coisa bem mais sutil, é importante a gente poder ficar ligado nos tempos atuais, porque tem muita gente passando por isso. Sim. Né? E a maioria das pessoas que chegam, né, nesse momento de desistir de viver, elas estão doentes. Então não é por isso, por aquilo que tava com uma dívida, perdeu o emprego, se separou, não, estava doente. Agora é doente. E tem o que fazer, né? Então é sempre importante encaminhar quando a gente percebe isso em um amigo, um familiar, enfim. Porque isso não tem motivo, nenhum motivo é motivo para essa desistência aí, né? De viver. Então, 90 e tantos % dos casos, a pessoa estava doente, só não foi diagnosticada e não foi tratada, né? E quando acontece é porque ela chegou no último,
que ela muitas vezes tenta e não consegue, mas outras vezes tenta e vai tentando e um dia consegue, né? Quando realmente a doença não é tratada. E também me passou pela cabeça falar que não tem idade, né, Tânia? Não tem idade. Não tem idade, não tem idade. Desde a infância até a velhice tem casos, né, de pessoas com idade bastante avançada e que a gente até se surpreende, né? Nossa, viveu até agora e agora desistiu, mas acontece. Eu atendi poucos casos, né, ao longo da minha carreira de suicidas, né, que tentou e conseguiu, mas assim, a semana passada me procurou uma pessoa no centro espírita, a mãe de uma criança de 9 anos, gente, que está tentando, claro que foi encaminhado, enfim, né, mas para tratamento e não é uma... Eu falei aqui no centro espírita porque eu sou espírita, né, para quem não me conhece, e claro que a gente, quando chega uma situação dessas no centro espírita, por mais que eu seja psicóloga trabalhando lá, eu vou fazer um encaminhamento, porque isso não é só uma questão, a gente não pode só pensar, é espiritual e vamos atender e deu. Não, médico da terra é médico da terra. Né? Então, o médico da terra faz a parte de Deus. E a gente faz a nossa parte e Jesus faz o resto. Mas tem que ser os dois juntos, né? Então, 9 anos, né? É difícil, muito, né? Então, tem assim, e também famílias, né? Que são estruturadas, tem uma questão espiritual também, que claro, a gente tem um entendimento, mas assim, tem famílias que são, não sei se tu já teve casos de famílias na genética suicidas. Ah, sim, é bem comum, né? É muito comum em pacientes com depressão e a gente começa a investigar, meu tio se matou, eu acho que a gente vai ter que cortar isso aí do vídeo, porque não vamos falar em suicídio, né? Mas fulano cometeu suicídio, meu tio, meu avô, isso é muito comum. Nessa genética familiar. E daí tem uma questão bem literária na questão espiritual, né? Que assim, essas famílias vêm arranjadas justamente para um se ajudar o outro, né? Na família, e tem um resgate. E esse resgate é justamente para poder passar por essa situação e não cometer novamente, né? Mas isso assim é forte, né? A gente está preparado para atender isso numa casa espírita, mas é importante o médico, né, o psiquiatra, principalmente o psiquiatra nesses casos, de poder fazer uma internação e fazer um cuidado necessário para que essas pessoas que necessitam de cuidados intensos possam sair dessa, né? Só acho importante deixar claro assim, que a Carolina é uma psicóloga e ela é espírita. Isso não tem nada a ver com constelação familiar, pelo amor. Não, isso, gente, não. Porque daqui a pouco começa a falar, eu até nem sei qual é a convergência do espiritismo com a constelação familiar. Na constelação eles trabalham nessa parte de outras vidas, porque na verdade o que não tem nada a ver com nós. Não. A questão espírita é espírita. Eu tenho fé e sou espírita kardecista e estudo. Então a minha fé é uma fé raciocinada. Eu estudo e entendo que nós estamos aqui de passagem, que nós não morremos, que a gente continua subindo as escadas, né? Que é o aprendizado, enfim. E a constelação familiar é outra coisa. Mas, assim, inclusive proibida, né? Agora pelo Conselho de Psicologia. Sim, né? A constelação. Não, mas nunca foi. Ah, sim, nunca foi permitida. Sim, mas agora eles fizeram um comunicado lá que tá fora. Porque sim, eu tinha bastante colega, mas na verdade até médico, né? Sim. Eu fui em açougueiro, padeiro, essas coisas. Gente. Porque é uma ciência de um autor, né?
É uma pessoa que lê. Eu nunca fui muito de nunca li, estudar, eu né? não li muito, mas aquele Bellinger, eu acho que é o criador da constelação, é só ele, né? E alguns discípulos, mas assim, o que tem de estudo é o que ele escreveu. Hoje em dia quem Nem faz constelação é qualquer pessoa, né? Gente que estuda, que faz nem um curso. vamos perder tempo. Então. Gastar pólvora com chimarrão. Agora sim. Pedaço, cara. Sim. Agora voltando de novo para as pessoas que têm essa predisposição genética. E tem uma questão predisposição, né, tem. Tânia? Tem uma predisposição genética, a maioria das doenças, aliás, né? Sim. Seja câncer, pressão alta e as doenças psiquiátricas também, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, mesmo transtorno de ansiedade, né? Que ele pode ser, assim, também do ambiente, enfim, do ritmo de vida da pessoa, mas existe aquela predisposição genética a desenvolver aquele quadro. Com maior intensidade do que uma pessoa normal, não, porque diz os livros que todas as pessoas em algum determinado momento da vida vai ter alguma coisa de ordem de saúde emocional, mas não necessariamente assim doença. Isso, a doença ou ficar com depressão mesmo, que tenha que ser afastado do trabalho, sei lá, um internado. Enfim, pode passar uma semana de uma forma diferente, né? E depois retomar a vida. Depende daí bastante, depende da pessoa, né, gente? Mas diz algumas literaturas que todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. E todas as pessoas, elas têm o que a gente chama de um órgão de choque. Então, quando tu tá passando por um estresse, tu tem um sintoma, né? Pode ser uma dor de estômago, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem dor nas costas, dor muscular em função da tensão. E tem gente que desenvolve depressão, ansiedade, então a gente chama o órgão de choque, né? Onde a gente descarrega aquele estresse. Então pode ser físico, pode ser uma dor de estômago, mas pode ser emocional. A pessoa começa a ter crise de ansiedade, ou crise de choro, enfim. Sim. É da vida moderna, não, é da vida, né? Que a gente, enfim, não controla, né, o estresse do ambiente, a gente simplesmente tem que viver a situação que se apresenta. E na verdade a vida moderna que tu falou tem tudo a ver, porque assim, a vida moderna está intensificando mais isso, gente, justamente porque está acontecendo muitas coisas, né? Assim, tem muita coisa, muita pressão no planeta, daí entrando essa questão da espiritualidade, a gente está passando por esse momento de transição planetária, né? Então está muito intenso os sentimentos, está na flor da pele. A grande maioria das pessoas, não necessariamente porque acorda às 3, 4 horas da manhã, está com depressão, mas grande parte da população está acordando, né? Então tem alguma coisa a ver com a energia do planeta. Então essa coisa do momento, a impressão que tem é que realmente está mais intenso essa coisa da saúde mental. Não sei o que tu acha, Tânia, se tu concorda. Não, tá sim. Que na verdade o ritmo de vida atual, a forma que a gente passa um dia, por exemplo, ele é fora da nossa natureza, né? Porque como é que era até não muitos anos atrás, a pessoa trabalha, tem um intervalo que ela faz, ela senta, ela vai olhar o horizonte, vai fazer o que quiser fazer. Hoje é tudo numa tela, né? Então, a quantidade de informação que passa na nossa frente em 24 horas é uma coisa absurda. Esse é um fator, né? Então, a quantidade de informações. Outra é a própria luz, né, das telas, a luz do celular, a luz do computador no olho, que elas simulam a luz do dia, porque assim a gente é programado como organismo para viver acordado durante o dia e conforme vai baixando a luz, começa a vir o sono, a gente dorme. A luz do computador e a do celular no nosso olho, ela simula com uma luz do dia. Então, assim, aquele sono não vem nunca, né? E depois a velocidade e a quantidade das coisas, assim. Naquele celular a gente faz tudo. A gente conversa com o familiar que está longe, tu paga uma conta, tu estuda, tu faz tudo aqui, né?
Então é muita coisa ao mesmo tempo e as pessoas acabam, a maioria dessas informações, não retendo. A gente retém uma parte dessas informações, outras não tem como, porque é muita coisa. E o cérebro nem sempre seleciona as mais importantes para reter. Então hoje tem essa queixa de ansiedade, de esquecimento, de insônia e de inquietação. Que a gente sabe que muito é pela excesso de uso de telas, né? E tem uma doença agora para essa, né? Sim, é a como é? Não me lembro o nome que é uma depressão, né? A depressão do... É nomofobia, nomobilefobia, que é o medo de ficar sem celular. Então a pessoa está sem o celular, ela entra em pânico, né? E na verdade, assim, a gente nem sabe quantas pessoas têm isso, porque assim, ninguém fica sem celular. Eu mesmo estou sempre com o celular, né? Eu não sei como é que... Mas assim, também tem assim, essa coisa que é uma depressão, é uma necessidade de ter... E daí vem as redes sociais também, né, gente? Porque assim, é uma necessidade de tamanha solidão, a impressão que eu tenho para essa atualidade, tamanha necessidade de estar com um celular, né, ou numa rede social, que a falta disso me causa uma angústia, né, uma falta, né, a falta de não se sabe o quê. É a sensação de que está acontecendo alguma coisa e eu estou perdendo. Se eu não estou lá no celular olhando o Instagram, TikTok, sei lá o que for, assim, a pessoa fica com a sensação de que está acontecendo alguma coisa lá e ela está por fora. Então ela está sempre com aquele sentimento de apreensão. E isso se a pessoa não dá um break ali, ela tem tudo para ficar cada vez pior, né? Porque é tu que tem que se dar conta que aquilo está demais, né? As redes sociais estão demais e principalmente o celular. Tem gente que vai caminhar com o celular, vai correr com o celular, está na praia com o celular na mão, caminhando. Sim, então sim. é uma coisa assim, bom, se eu não tiver com o celular na mão, o que vai acontecer comigo, né? Então isso realmente, assim, tu tem que se dar conta que tá demais. É autodisciplina, né? O que não tem até uma idade, os pais tiram da criança o celular. Agora, depois na vida adulta, a pessoa tem que escolher. E como tudo, a moderação é o segredo, né? O excesso de qualquer coisa sempre é prejudicial. E as famílias nos restaurantes, né? Que isso é uma coisa que não precisa nem falar para vocês. As famílias no restaurante, nossa, é muito horrível. Isso é muito triste. Sim, eu já vi casal ali onde eu moro, seguido eu vou num lugar que é um café. Me chamou muita atenção um casal e 2 filhos. O casal sentado do lado do outro, os 2 filhos, nunca mais vamos esquecer. Os 4 no celular, eu fico pensando, né? Quanto triste é isso, né? Como as crianças estão sintonizando os afetos neste momento, né? Quanto de afeto tu tá tendo, né? Tu tá do teu pai e da tua mãe, porque na verdade numa situação dessas tu não tens, tu tá num café, num celular, tu imagina em casa, né? Sim. E daí tem filmes que estão mostrando isso, né? E fica difícil para os pais dizer para as crianças diminuir o uso do celular quando eles não conseguem diminuir. Eles não conseguem diminuir. Vou fazer um intervalinho, mas eu acho que tá bom o nosso papo. Bom, então, gente, acho que o nosso recado de hoje a gente já conseguiu dar. Claro que tem bastante coisa para falar. Então era isso por hoje, né? Se gostarem do vídeo, eu sempre achei muito chato dizer escreve, né? E ativa o joinha. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, ative o sininho. Isso. Mas vamos lá, né? Se vocês fizerem isso, vão nos ajudar. Os vídeos vão ir mais longe, pelo que se sabe do YouTube.
e a gente continua falando a respeito dessas, sempre de saúde emocional, enfim, né? Em algum momento eu encobrido mais o assunto com a espiritualidade, porque eu tenho algumas experiências, né? A Tânia não é praticante, não sei também se acredita, mas enfim, eu acredito e ela respeita, né? Então, para mim, eu digo tchau para vocês, até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu, beijo e até a próxima. Tudo de bom.